Olá, galerinha! Tudo bem? Então, como eu tinha dito para vocês, né, na aula passada, hoje é uma outra aula de revisão de um outro conteúdo. Conteúdo esse chamado de formas nominais. Esse aí, ao contrário do uso dos porquês, o uso dos porquês nós vimos já tem um tempinho, né, que foi lá na V1. Então, estava um pouco mais distante. Já as formas nominais foi o primeiro conteúdo abordado nessa nossa nova apostila, que foi a apostila 3. Então, é um conteúdo mais fresquinho. Venho trabalhando com vocês já tem um tempinho, né? Acho que umas 2 semanas só de formas nominais, então acho que está mais fresquinhos na cabeça de vocês. Mesmo assim, né, o que eu fiz, igualzinho eu fiz lá no uso dos porquês. Tentei fazer um apanhado geral, né, desse conteúdo, exatamente porque é um conteúdo mais recente e, né, um conteúdo que está aí na nossa prova. Não quero que vocês caiam em nenhum deslize, né, de repente por ter esquecido uma teoriazinha. Então, o que eu fiz? Voltei na teoria. Então, vamos lá, vamos trabalhar, vamos relembrar todos esses conceitos das formas nominais, ponto a ponto, né? E aí, depois a gente faz os exercícios, beleza? Então, tá vendo? Preste atenção, hein? Não quero ninguém dormindo, não. Vamos lá, galera. Vamos acordar, vamos despertar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro assim. Formas nominais são aqueles que podem desempenhar também a função de um nome. As formas nominais de um verbo derivam do tema radical mais vogal temático, acrescido das seguintes desinências. Então, falando em formas nominais, o que significa, né? As formas nominais, eles vão vir de uma ideia de verbo. Só que são verbos que vão exercer funções de nomes. Nomes esses, né, que a gente vai ver melhor especificado direitinho já já, que pode ser um substantivo, pode ser um valor de adjetivo, pode ter um valor de advérbio. E aí é isso. Anotem, é uma dica que eu dou para vocês, para na hora da prova, precisa ter isso anotado, né? Cada valor desse nome específico em cada tipo de forma nominal. A gente vai falar sobre isso já já. Então, tendo as desinências, é o seguinte, eu tenho aqui, ó, vamos marcar. Eu tenho aqui a desinência R, né, que vai estar no nosso infinitivo. Infinitivo esse que vai ter especificando, por exemplo, ali no verbo lavar, no verbo implicar, no verbo viver, no verbo sair. Já eu tenho um próximo aqui que tem a desinência NDO, que vai servir para a forma nominal do gerúndio. Exemplo, lavando, implicando, vivendo e saindo. E o próximo desinência, que é o DO, que vai estar na minha forma nominal do particípio. Exemplos, lavado, implicado, vivido e saído. Olha só, nós vamos ver tanto no particípio quanto no infinitivo outros exemplos, tá? Mas isso aqui, esse primeiro momento, não quero mais erros. Qual é o primeiro momento? Decorar esse finalzinho dessas desinências, tá? O R, sempre dando desinência do infinitivo. O NDO, dando sempre a desinência do gerúndio. E o DO, dando a desinência do particípio. Pega aí uma folha, pega o caderno. Ah, professor, não estou com a folha não, mas estou com o computador. Posso digitar? Pode. Digita aí rapidinho, né? Faz um quadradinho, porque nada melhor, né, do que a gente ter um mapa mental. O mapa mental é muito bom, né, porque a nossa cabeça, a nossa mente, de repente, funciona um pouco melhor no visual. Então, vamos aqui, vamos dar andamento. Esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo é o seguinte, dentro dessas formas nominais, eu acabei de dizer para vocês, tanto o infinitivo quanto o particípio, tem umas outras regrinhas, né? Então, além de decorar, esse primeiro momento é o que mais interessa, é o mais importante nesse momento, é decorar o finalzinho das desinências desses verbos. Só que aqui no infinitivo, por exemplo, vou botar aqui para vocês, ó, aqui no infinitivo, vou até marcar aqui, eu tenho o infinitivo, isso vocês vão anotar também aí na tabelinha de vocês, que vai ter a função de substantivo. Função essa que vai demarcar o quê? Uma ação em curso, né? Uma coisa que está fazendo naquele exato momento.
uma ação naquele exato momento. Ele está em curso, está em processamento, tá? E aí, ele vai ter valor, né, como classificação infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. Sendo que o que eu pedi para vocês decorarem, né, que eu falei que o infinitivo tem a desinência R, ele vai ser colocado aqui, ó, nesse de impessoal, que é onde ele não vai estar flexionado, né? Então, aí sim você vai encontrar essa desinência. Mas, se por um acaso a gente se deparar com um verbo lá numa forma nominal de infinitivo que esteja flexionado, ele vai ser chamado de infinitivo pessoal. E aí ele não vai estar com R, como ele vai estar de uma maneira conjugada. Então, olha só, dentro do seu mapinha, vai botar lá, forma nominal do infinitivo. Tem o valor ou se aproxima de uma função de substantivo. Anotem isso, estou pedindo para anotar porque é de suma importância para a prova de vocês, tá? Valor de substantivo. E ele vai indicar o quê? Uma ação contínua, uma ação de curso, tá? E aí ele pode ter uma desinência sua de maior importância, de maior relevância, lá quando ele não está flexionado, que ele está numa posição impessoal, é o R, né? Ele vai terminar com R. Amar, cantar, vender, ou seja, a origem dele, tá bom? E se por acaso ele tiver como uma forma pessoal, ele vai estar flexionado e aí ele vai estar conjugado. Vamos aos exemplos. Olha ali, ó. Um infinitivo pessoal flexionado. Acho essencial eles aprenderem a cozinhar. Então, esse aprenderem, ele é um infinitivo pessoal. Por quê? Porque ele está conjugado, tá bom? Embaixo, pessoal não flexionado. Rir é o melhor remédio. Então, esse rir aqui está numa forma nominal de infinitivo, só que aí sim, em pessoal, que ele não está flexionado, está dentro daquela regra da desinência terminado em R. Perfeito? Anotaram tudo? Então, partindo para o gerúndio. O gerúndio não tem muito mistério, né? Então, tá aqui, ó, nossa forma nominal gerúndio, é aquela que vai terminar em NDO mesmo. Não vai ser que no infinitivo que vai ter uma outra forma de ser utilizado, ele vai sempre terminar em NDO. Ele vai se aproximar, ele vai ter o valor de advérbio e adjetivo. Sendo que o adjetivo, vocês vão ver que também pode estar lá no particípio, tá? Mas o advérbio não. Então, se na prova aparecer lá qualquer conceito dando ideia de valor de uma forma nominal, qual é? Gerúndio, tá? Não esqueça, anotem isso aí. E aí ele vai dar uma ideia que ele indica a ação em continuidade. Então, ele vai ser algo contínuo, tá? Dentro da nossa fala. Então, não tem mistério no gerúndio. O gerúndio desinência NDO vai se aproximar ao valor ou de advérbio ou de adjetivo e sempre dando uma ideia de ação contínua. Bom? O particípio pode, ó, só de a gente ver, né? É o que tem mais coisa. Então, eu vou colocar aqui para você. Particípio. Então, olha só. Particípio. Em alguns contextos, aproxima-se do valor de adjetivo. Tá vendo que apareceu o adjetivo aqui? Eu não falei para vocês? Então, lá no gerúndio, pode ser adjetivo e advérbio. Aqui é o valor de adjetivo. Professor, então como que eu vou saber? Pela a ideia que ele indica. Lá no gerúndio é uma ação contínua, tá? Uma ação de continuidade. Aqui não, ó. É uma ação já concluída, é uma ação já finalizada. Lá está em andamento. Aqui já concluiu, tá? E igual lá o particípio que eu tenho ele como pessoal e impessoal, aqui eu tenho ele como regular e irregular, né? Então eu tenho aqui, ó, o primeiro momento é o regular, que foi exatamente o que a gente decorou lá na nossa tabelinha, é quando termina com um DO, né? Aí eu botei aqui, ó, terminar, desenhado ou ido, costumam ser utilizados na voz ativa com os verbos auxiliares ter e haver. Nós vamos falar daqui a pouco no próximo slide exatamente dessa locução verbal, né? Então, quando ele fala verbo auxiliar é porque está em forma de locução verbal. E aí, essa locução verbal vai ter ou o verbo ter ou o verbo haver acompanhado de um outro verbo no particípio. Verbo este que terá que terminar com o DO. Né? Ele botou o ADO e o IDO porque depende da conjugação. E aí eu coloquei o exemplo aqui. Ó. O professor já tinha resolvido o assunto. Então, eu tenho o verbo ter aqui, né, como um verbo auxiliar, e o meu verbo principal, que é o segundo,
que é o verbo resolver, ele está na forma do particípio, ó, terminado em IDO, né? Então, o verbo resolver no particípio, resolvido, tá? Aí ele bota aqui também, ó. Deixa eu colocar ele aqui para carregar. Então, ó, aqui ele tá assim, irregular. O irregular, ele já não vai ter aquela função do DO, como nós vimos no início, né? Já está dizendo ele é irregular, ou seja, ele vai transitar aí nas formas dos verbos. Ele está aqui, ó, costuma ser utilizado na voz passiva com os verbos auxiliares ser e estar. Então, aqui é diferente, né? Lá no regular, você vai se deparar com o verbo ter e o verbo haver. Aqui no irregular é o verbo ser e o verbo estar, né? Da mesma forma, encontrando dentro de uma locução verbal. E aí eu vou ter, né? Ó, essa situação não será aceita. Então, eu tenho, né, o verbo auxiliar aqui e o verbo principal aqui. Então, o que eu preciso que vocês entendam nessa circunstância? Que o infinitivo, né, não necessariamente vai terminar sempre com R. Aquela primeira tabelinha que eu dei para vocês é o mais utilizado. O infinitivo termina com R, o gerúndio com NDO e o particípio com DO, né? O gerúndio a gente sabe que vai se manter com essa desinência, tendo o valor de adjetivo e advérbio, dando uma ideia de continuidade. Já o infinitivo e o particípio não, ele pode estar conjugado. Lá no infinitivo a gente viu, né, ele sendo pessoal e impessoal. Aqui a gente vai dar o nome de regular e irregular. O regular vai sim terminar com DO, mas você vai estar dentro dessa locução verbal ou usando o verbo ter ou o verbo haver. Já o irregular, você vai ter essa locução verbal com o verbo ser ou o verbo estar, tá? E aí é que se depara, tá vendo que aqui, ó, essa atitude não será aceita. Tá vendo que o aceita, que é o meu verbo principal, que é o verbo que é no particípio, ele não tá com DO? Porque eu não posso dizer que essa atitude não será aceitada. Isso não pode, né? Esse final de DO, DA, né? Dependendo se é masculino ou feminino, é só com o verbo ter e o verbo haver. Ok? Por isso que algumas pessoas falam assim, a gente fala que tá errado, né? Ah, eu já tinha pago a conta. Tá errado. Por que tá errado? Porque eu tô usando o verbo ter. Né? Se eu uso o verbo ter, eu tenho que usar o meu verbo particípio no regular, ou seja, terminado com DO. Então, eu já tinha pagado a conta, né? Ok? Foi? Então, vamos partir aqui para essa ideia da locução verbal, como eu falei para vocês, né? Que eu ia falar sobre. Então, eu tenho aqui, ó, locução verbal. Vamos lembrar o que é locução verbal, né? A locução verbal é atribuída, né? Tá aqui, ó, expressão que apresenta 2 ou mais verbos com valor de 1. Então, eu vou partir, né, de 2. Posso ter 3? Posso. Posso ter 4? Posso, né? Mais utilizado, óbvio, aquele que você tem 2, que é um verbo do lado do outro, esses 2 verbos juntos com valor de 1. Né? E aí se dá o nome de locução verbal. E como é que é composto? Composto de um verbo auxiliar, né? E um verbo principal que vai estar com uma forma nominal, que é o que a gente acabou de ver ali no particípio, né? Então, olha só, lembrando, primeiro vem o auxiliar, depois vem o principal. Olha o exemplo. A internet está tirando minha autoridade. Ó, está tirando 2 verbos, né, com valor de 1. Então, eu tenho o está, que vai ser o meu auxiliar, e o tirando, que vai ser meu principal. E esse tirando aqui, ó, como termina com NDO, ele está na forma de gerúndio, tá? Nem na forma de particípio. Aí eu botei aqui, ó, na expressão está tirando, estar é o verbo auxiliar e tirar é o verbo principal. Nesse caso, está com uma forma nominal de gerúndio. Deu para lembrar? Eu botei a locução verbal exatamente por conta do que a gente viu dos exemplos do particípio do regular e irregular. E aí eu coloquei o nosso último aqui, né, que é falando sobre o gerundismo, que é um dos conceitos que também está lá na nossa apostila, que também nós exercitamos sobre, né? Que o que é o gerundismo? É o excesso de gerúndio utilizado ali, né, muito até por telemarketing. Então eu tenho aqui, ó, o gerundismo. É o nome que se dá a um fenômeno relativamente recente à nossa língua. O uso exagerado e inadequado do gerúndio, né? Preste bem atenção no que está destacado. O uso exagerado e inadequado do gerúndio, ou seja, está errado,
né? Ok? Aí eu coloquei os exemplos, né? Ó, estarei te ligando na semana que vem, ó. Estarei te ligando. Você precisa estar pegando. Ó, você precisa estar pegando a senha. Posso estar te ajudando. Esse posso estar te ajudando também tá errado, né? A gente vai ver que, professora, mas eu não estou vendo aí. Então, não é que você vai ter ali o gerúndio usado, 2, 3 verbos no gerúndio. Você vai ter um conceito, aqui, ó, por exemplo, de verbos, ó. Você precisa estar pegando. Tá vendo? Precisa estar pegando, não precisa colocar isso tudo, né? Você precisa pegar. Você precisa estar pegando. Você precisa pegar, né? Posso estar te ajudando? Posso ajudar? Ok? Então, vamos agora trabalhando aí os nossos conceitos todos de exercícios. Vou ler para vocês as tiras, os conceitos, vocês vão pausando o vídeo, né? E a gente vai discutindo. Então, vamos lá. Quero fazer reclamação sobre a microfilmadora que vocês me venderam. Pois não, senhor. Ela não é uma microfilmadora. É uma microlavadora de roupa. Algo mais, senhor? E a centrifugação está horrível. Você está verificando, senhor. Vou estar verificando, senhor. Aí ele diz assim: indica na tira uma situação de gerundismo. Proponha outra forma de construção do enunciado, de modo que esse problema seja resolvido. Então, olha só, onde é que eu tenho aqui dentro do minha tira, né, o gerundismo? Gerundismo vai ser um verbo ali no gerúndio acompanhado de outros verbos. E aí vai causar esse excesso inadequado do gerundismo. Tá bem aqui, ó. Vamos estar verificando. Aqui está o meu gerundismo. Ó, vamos estar verificando. Aí ele diz aqui, né? Propõe uma outra forma. Ou seja, vai dar a ideia correta, né? Que ele diz ali, de modo que esse problema seja evitado. Então, vamos estar verificando a mesma coisa de vamos verificar ou verificaremos, se eu botar já o verbo verificar já conjugado, né? Ou vamos verificar, Senhor? Ou verificaremos, Senhor? Aí sim, aí eu vou desfazer esse conceito inadequado do gerúndio aí, né, com outros verbos e transformar no verbo correto. Então tá ali, ó, vamos estar verificando, porque a gente já achou, e aí eu posso substituir por vamos verificar ou verificaremos, né? Agora eu tenho um texto. Vamos ler esse texto para vocês. Para você estar passando adiante. Este artigo foi feito especialmente para que você possa estar recortando e possa estar deixando discretamente sobre a mesa de alguém que não consiga estar falando sem estar espalhando. Só direi já causa algum problema, né? Aí ele continua. Essa praga terrível da comunicação moderna, o gerundismo, você pode também estar passando por fax, estar mandando pelo correio ou estar enviando pela internet. O importante é estar garantindo que a pessoa em questão vai estar recebendo esta mensagem, de modo que ela possa estar lendo e, quem sabe, consiga até mesmo estar se dando conta da maneira como tudo o que ela costuma estar falando deve estar soando nos ouvidos de quem precisa estar escutando. Sinta-se livre para estar fazendo tantas coisas quantas você vai estar achando necessárias, de modo a estar atingindo o maior número de pessoas infectadas por esta epidemia de transmissão oral. Mas o que está repreendendo ou estar caçoando o objetivo deste movimento é estar fazendo com que esteja caindo a ficha das pessoas que costumam estar falando desse jeito, sem estar percebendo. Eu li tanto estar percebendo, estar fazendo, que eu até fiquei confusa, né? Mas vamos ver o que ele quer ali. Ele diz assim: o autor do texto brinca com o fenômeno do gerundismo na língua. Releia o primeiro parágrafo e elimine os gerúndios necessários. Faça outras construções se precisa. Então, voltando, né, ao primeiro parágrafo,
E é o primeiro que ele quer, né? Então, vamos destacar ele todo aqui. Eu vou destacar com marca-texto, que eu acho que é melhor. Tudo isso aqui. Vamos lá. Eu também tenho envolvido, né? Dei mole. Tudo isso e mais um pouco. Então, é isso aí. Este artigo foi feito especialmente para que você possa estar recortando e possa estar deixando discretamente sobre a mesa de alguém que não consiga estar falando sem estar espalhando. Essa praga terrível de comunicação moderna, o gerundismo. Você pode também estar passando por fax, estar mandando pelo correio ou estar enviando pela internet. Então, esse primeiro parágrafo tem um monte de gerundismo. Então, ele pede para eliminar, né? Então, vamos eliminar. Vamos lá. Este artigo foi feito especialmente, eu dizer aqui, para que você possa estar recortando. Então, para que você possa recortar, né? Então, eu vou eliminar esse está e aqui eu vou tirar o gerúndio e botar o verbo recortar. Então, para que você possa recortar e deixar. Então, eu vou tirar esse possa, porque eu já falei. Tirar o está e aqui dizer um NDO e possa deixar discretamente sobre a mesa de alguém que não consiga falar sem espalhar. Algumas coisas dá para eu ler aqui, outras não. Deu para ver um R aí? Deu, né? Melhor apagar, né? Ficou feio esse R. Aqui. Melhorou. Vou botar ele mais para cá, para cima. Aqui. Posso, sem espalhar essa praga terrível de comunicação moderna. Tá, então tá certo aqui. O gerundismo. Você pode, aqui também tá errada, você pode passar, vou tirar isso aqui, por fax, mandar pelo correio ou enviar pela internet. Ok? Então vamos ler para ver se melhorou? Este artigo foi feito especialmente para que você possa recortar e deixar discretamente sobre a mesa de alguém que não consiga falar sem espalhar essa praga terrível da comunicação moderna, o gerundismo. Você pode também passar por fax, mandar pelo correio ou enviar pela internet. Então, né, já fizemos aí a A. Vamos fazer a B. A B diz assim: o gerundismo é o emprego desnecessário e excessivo do gerúndio. Nesse texto, entretanto, o gerundismo cumpriu um papel. Qual é o papel? Bem, o autor, né, usou um monte de gerundismo no texto propositalmente para mostrar, né, essa incoerência do gerundismo, para mostrar, né, a crítica, para mostrar que o gerundismo aí causou uma defasagem na leitura, né? Então foi por isso que ele usou propositalmente, não foi sem querer não, foi propositalmente. Então, esse aqui foi o parágrafo, né, que a gente destacou. Isso aqui eu consertei direto lá no nosso texto. Aí eu botei aqui alguns exemplos, né? Para que você possa recortar, deixar, consiga falar, e não continuei porque o parágrafo era grande, mas a gente botou os verbos todos no infinitivos lá, né? Aqueles verbos que estavam no gerúndio, nós botamos ele, tiramos o está, tiramos o posso. A coisa você volta lá no outro slide que nós marcamos tudo. Na B, qual foi o papel, né? Ele botou ali, o autor empregou o gerundismo para fazer uma crítica ao próprio gerundismo, para mostrar que ficou muito incoerente aquele texto, né? Até na hora da leitura a gente percebeu isso. Mais um, efeito dominó. Coloque várias peças de dominó em pé, enfileiradas uma atrás da outra, e dê um peteleco na primeira delas. As peças vão se esbarrando e uma a uma caem. Esse movimento, conhecido como efeito dominó, pode se aplicar a muitas outras
situações em que um determinado fato leva a uma série de consequências. Na natureza é comum observar isso. Plantas e bichos dependem sempre do ambiente ao seu redor. E se alguma coisa muda, é provável que muitas outras mudanças aconteçam em decorrência da primeira. Por exemplo, ao desmatarmos uma área, prejudicamos a vida de animais que vivem naquele habitat. Mas o efeito dominó pode ir ainda mais longe. Você sabia que as consequências do desmatamento chegam até os oceanos? É crítico, né? Vamos lá. Considerando a seguinte frase baseada no texto, esse movimento, que se conhece como efeito dominó, pode se aplicar a muitas outras situações. A expressão em destaque na frase equivale a um verbo no particípio. Qual é esse verbo? Então, eu tenho que pegar aqui, né, essa expressão que está destacada e transformar, né, por um verbo no particípio. E aí, lembrando que particípio é o que termina com DO, né? Então, esse movimento conhecido como efeito dominó. Então, eu vou eliminar isso aqui, né? E aqui, e botar o conhecido, ok? Vamos ver mais uma. Olha lá nosso gabarito. E vamos ver a número 2. No texto, há uma locução verbal com o verbo no gerúndio. Vamos identificar, então, vamos voltar lá no texto e procurar a locução verbal no gerúndio. Aqui, vamos lá. Coloque várias peças do dominó. As peças vão ser aqui, achei, achei, achei. Vão se esbarrando. Aqui, ó, as peças vão se esbarrando e uma a uma caem. Então, colocando aqui, identificamos, né? Vão se esbarrando, o que que ele pede? Nessa locução, qual é o verbo auxiliar e qual é o verbo principal? Então, o primeiro é o auxiliar e o segundo é o principal. Então, vão se esbarrando, vão é o auxiliar e o esbarrando é o principal. Qual forma verbal simples poderia, no texto, substituir essa locução sem alteração de sentido? Então, vão estar esbarrando, né? É a mesma coisa que esbarram. Olha lá, ó. Identifique, vão esbarrando. Verbo auxiliar e verbo principal, ó, o vão é o primeiro. Tá aqui, ó. Se ele é o primeiro, ele é o auxiliar. Esbarrando é o segundo, então o segundo é o principal. Qual a forma verbal simples? Então, vão esbarrando, é a mesma coisa que esbarram. Ok? Agora vamos praticar, né, aí os usos diretamente do infinitivo, do particípio, do gerúndio. Vimos algum gerundismo, vimos locução verbal e agora vamos definir os três. Então vamos lá. Nos últimos anos, diversas pesquisas têm apontado também que a iluminação artificial mal empregada tem efeitos nocivos sobre o ritmo biológico de animais, principalmente pássaros, que vêm em florestas urbanas e outras áreas indevidamente iluminadas. Esse tipo de interferência sobre os animais coloca em risco a sobrevivência de algumas espécies e tem despertado o interesse de organização de defesa no meio ambiente em todo o mundo. Encontro dois particípios. Então, dentro de todo esse contexto aí, tem dois particípios. Particípio termina com DO, então vamos procurar. Nos últimos anos, diversas pesquisas têm apontado a locução verbal aqui composta de particípio, também que a iluminação artificial mal empregada tem efeitos nocivos sobre o biológico de animais, principalmente pássaros, que vivem em florestas urbanas e outras áreas devidamente iluminadas. Esse tipo de interferência para os animais coloca em risco a sobrevivência de algumas espécies e tem despertado. Locução verbal, despertado é o meu particípio. Aqui, gente, iluminadas, apesar de ser do verbo iluminar e terminar com DO, aquele não é forma nominal, aquele é adjetivo. Tá? Em outras áreas, indevidamente iluminadas. Esse iluminadas é um adjetivo e não é uma forma nominal. Então, aqui, por coincidência, os particípios estão em locução verbal, né? Verbo ter aqui dos dois lados termina com DO.
Se fosse verbo estar e verbo ser, não seria DO. Olha lá, apontado e despertado. Muito bem. Próximo texto. Britada em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões, no trem monstro de 5 locomotivas. O trem maior do mundo, tomem nota, foge minha serra, vai deixando no meu corpo e na paisagem mísero pó de ferro, e este não passa. Então, aqui do lado, né, eu tenho duas perguntas. A primeira diz assim: transcreva e classifique as 4 formas nominais presentes no texto. Então, vamos procurar as 4 formas nominais. Britada em bilhões de lascas. Já achei uma. Cadê minha caneta aqui? Britada. Vou botar aqui, tá? É um PD, participe, porque termina com DO. Em bilhões de lascas, deslizando, mais uma aqui, termina com NDO, então é um gerúndio. Em correia transportadora, ó, entupindo, também termina com NDO, então também é um gerúndio. 150 vagões no trem monstro e 5 locomotivas, o trem maior do mundo. Tomem nota. Foge minha serra vai, deixando, olha o deixando aí, gerúndio também, ó. NDO, é um gerúndio. Então, achamos as 4, né? 3 gerúndios e 1 particípio. Número 2. No texto há uma locução verbal. Isto é uma estrutura formada por mais de um verbo. Transcreve, indica o verbo principal e o verbo auxiliar. Então, vamos procurar a locução verbal. 2 verbos juntos, onde é que eu tenho 2 verbos juntos? Ó, eu vou até mudar de caneta. Não, vou manter a caneta, vou só trocar a cor, né? Vou botar laranja, só para vocês poderem ver aqui, ó, que pode ser que tenha passado despercebida, porque ele tá separado aqui, ó, vai, ó, deixando, ó, o deixando aqui, ó, é porque foi para a frasinha de baixo, para o versozinho de baixo que ele foi cortado, mas é exatamente isso aqui, ó, vai deixando. Esse é uma locução verbal, não tenho mais locução verbal no decorrer do texto, eu só tenho esse, né? O primeiro é o auxiliar, então o vai é o auxiliar. E o deixando, meu gerúndio aqui, é meu principal. Ok? Vamos botar o gabarito ali, ó. Lá, o britada, particípio. O deslizando, entupindo e o deixando é o gerúndio, porque termina em NDO. Minha locução verbal vai deixando. O vai é o auxiliar e o deixando é o principal. Lembra que o segundo verbo que está na forma nominal é sempre o meu principal. Ok? Terminamos então, galera. Agora, só me resta dizer para vocês muita boa sorte, né? Foco aí no estudo, quero que vocês arrasem na nota de vocês e confiança, porque sem confiança você pode ter um esquecimento, você sabe aquela resposta porque você aprendeu, você estudou, você tirou suas dúvidas, mas você não está confiante e acaba errando uma questão sem querer, né? Ainda mais que é múltipla escolha. Então, com relação aos porquês, ok. Com relação às formas nominais, também ok, né? E a nossa próxima aula, vocês terão com a professora Fernanda, que será com o uso do hífen, tá bom? E, na verdade, as nossas regrinhas, aquele monte de regrinhas que a gente já estudou pra caramba, que vocês também fizeram várias revisões, né, para as provas anteriores, que também caiu o hífen. Agora, o que vocês precisam lembrar é o seguinte: a forma nominais, que a gente acabou de ver hoje, é a matéria que a primeira vez vocês estão fazendo prova, porque os porquês vocês já fizeram prova, o uso do hífen vocês também fizeram prova. Então, vamos ter um foco maior também nessas formas nominais, tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Se vocês fizerem o que eu pedi para fazer, né, que é montar um esqueminha para vocês, com todas as dicas que eu dei no início da nossa aula, vocês vão gabaritar formas nominais, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula, que eu vou estar aguardando vocês. Tchau, tchau.